problema, né? Então, assim, a maioria das doenças são crônicas. E as doenças crônicas, elas vão precisar de medicamentos para os sintomas delas, para evitar complicações, mas a gente não cura, né? Raramente a gente cura. Mas, e para essas doenças, muitas delas têm a ver com estilo de vida. E é nesta relação com o paciente que a gente vai modificar o estilo de vida, trazer outras perspectivas, fazer com que ele olhe para outras direções da vida dele, ou seja, ampliar o conhecimento dele e ampliar a possibilidade e capacidade de amar a si mesmo, ao outro. Né? Porque o amor não é, a gente não está falando aqui de amor romântico. Claro que a gente também tem dentro do amor o amor romântico, mas a gente está falando da disponibilidade de vida, do amor como a energia que faz com que a gente continue andando, né? Que é levante, vá trabalhar porque eu acredito na causa com a qual eu trabalho, ou porque eu acredito, porque eu amo meus filhos e preciso dar o que comer para eles, enfim, é o amor que nos direciona, né? No frigir dos ovos, né? Assim, só quero colocar mais uma vez que quando um sintoma aparece, obviamente o sintoma ele é físico, mesmo que ele seja mental, né, ou psiquiátrico, entre aspas físico, né, tratado pela medicina ocidental, a gente vai lá, mede, vê, enfim, né, tem uma métrica para isso, é objetivo, né, e toda a objetividade do ser humano, ela é só uma parte, ela só é uma face da moeda, existe a subjetividade de tudo isso. E não é que um causa o outro, são coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Então a gente, ao ver um sintoma, a gente tem que olhar qual é o sintoma subjetivo, a história subjetiva que está acontecendo junto com esse sintoma que é objetivo, né? Porque ele tem um aspecto subjetivo. Qual é esse aspecto subjetivo? E subjetivo aqui a gente está falando de psique, estamos falando de pensamento, padrões de pensamento, emoções, crenças, valores, né? Cultura. Tudo isso é subjetivo. O amor às vezes não pode ser submissão? Você está me perguntando? Ele perguntou, Carlos. Então, não, acho que não. Acho que submissão é bem diferente de amor, assim. Amor é algo que você inclui o outro, é mais amplo, né? Assim, não existe submissão no amor, existe inclusão, existe igualdade, existe equidade, né? Submissão é... Relação de poder, né? Relação de poder, né? No amor não tem poder, tem igualdade, né? Não, Então, amor é uma palavra muito ampla, né? E cada um entende como quer, né? A gente normalmente diz amor para quem a gente quer casar, ou para quem a gente está casado, enfim, para namorado, ou qualquer coisa que o valha, né? Mas amor que a gente está falando aqui é de um amor incondicional, né? Como é que eu posso amar o cara que eu nunca vi na minha vida, que está do outro lado do mundo, na África, sei lá eu, né? No Japão, né? É esse amor que o Pat Adams está falando. Ele não está falando desse amor romântico que eu amo as pessoas que eu conheço, eu amo quem é corintiano, quem é palmeirense, eu amo quem é da minha tribo, enfim, né? Não, eu amo. O verbo, como o Baldin diz, né? Verbo transitivo na chamada, ele falou, né? Exatamente. Assim, eu amo, eu simplesmente amo. É ser o verbo e não ser o objeto do verbo, né? É um pouco isso. E para encontrar esse amor, eu tenho que realizar algumas coisas na vida, né? E realizar algumas coisas na vida não é fazer um planejamento de 5 meses ou 5 anos que eu vou alcançando os meus objetivos. Não, é simplesmente estar atento, abrir os meus olhos e perceber a vida em mim. É disso que o Pat fala, né? Assim, quando ele diz que a gente é abençoado por ter 79 anos de vida, a expectativa de vida humana, ele está falando disso, né? Que especial é essa vida, que especial é estar vivo, que coisa maravilhosa que é isso, né? E a gente fecha os olhos porque, afinal de contas, a minha conta está negativa, afinal de contas, sei lá, o meu carro quebrou, afinal de contas, eu perdi minha namorada, afinal de contas... somos diferentes, o outro tem mais que eu, o gramado do meu vizinho é mais verde, né, Balda? Tá se percebendo separado, né, e a gente não é separado de nada, nem pelo contrário, a gente é integrado.
São todos os médicos que fazem essas práticas, não são todos os médicos que vivem para curar doenças realmente, e não são todos os médicos que curam doenças. Entende que ama o outro por conta de uma série de coisas, é porque aquela série de coisas está faltando para mim, eu quero que o outro preencha qualquer coisa que está faltando em mim, né? Um pedaço que está faltando em mim, ou seja, minha autoestima, ou seja, querer ser desejada, querer receber amor, atenção. Muitas vezes a gente confunde amor com atenção, né? Amor é uma coisa, atenção é outra, né? Então, quando eu amo no outro algumas coisas que o outro me dá, isso não é amor, isso é falta em mim daquelas qualidades que eu estou buscando no outro, né? Amor é incondicional, amor é algo que, independente do que o outro faça, eu o incluo, independente do que o outro faça, eu continuo amando. Isso não significa que eu vá o tempo inteiro concordar com as coisas que ele faça, ou que não haverá discórdia entre a gente, que a gente não possa discutir algo, ou que eu tenha que ter um ponto de vista igual ao do outro, né? Mas significa respeito antes de qualquer coisa, respeito e inclusão, né? E reconhecimento do outro como ele é. O Jalves ainda fala o seguinte: mas tudo não tem começo, meio e fim? Sendo assim, amor não pode acabar? E aí depois ele fala: amor é doação. Então, ó, tudo que tem começo, meio e fim é a nossa vida, né? Aquilo que nos faz, a nossa vida tem começo, meio e fim. Agora, a vida em si, provavelmente também ela tem começo, meio e fim, mas a gente não viu o começo e a gente também não vai ver o final, né? Se a gente só vive o meio, né? Porque a vida começou lá bilhões de anos atrás e ela vai continuar alguns milhões de anos. A gente espera, se a gente conseguir não destruir o planeta, a gente vai ter mais alguns milhões de anos ali na frente. Então, a vida, né? A vida, ela tem um ciclo que é muito maior do que o nosso ciclo pessoal, né? Então, tudo tem começo, meio e fim. Eu tenho começo, meio e fim. Mas o amor, né? O amor à vida, a essa gratidão, na verdade, né? Esse reconhecimento da vida em você e essa gratidão, ela é, né? Apesar de você, apesar de mim, apesar de todos os humanos, é algo que nos permeia, assim como a vida. A gente ganhou a vida e depois a gente vai devolver a vida para onde ela é, né? Da onde ela pertence. E eu acho que esse exemplo do Baldan é o melhor exemplo que tem, né? Esse amor materno, paterno, né? Isso nunca acaba, seja o seu filho o que for. E não depende de nada. Não depende de nada, exatamente. Você precisa trazer um sorvete de chocolate, né? Ou precisa. Não tem essa coisa de preencher algo que eu não tenha, né? Quer dizer, não tem essa necessidade. Sim, dizer sobre isso. Me parece que não, mas eu não sei te dizer sobre isso. Seria muita pretensão a nossa achar que dentre milhões e milhões de galáxias só a gente fosse habitado, né? Assim, só o planeta Terra fosse habitado, inclusive na nossa própria galáxia, né? Mas essa não é uma discussão científica, é filosófica. A gente pode discutir, mas estou te dando a minha opinião de que eu acho que não. Certo? Né? Assim, o que modifica a minha vida se outro planeta é habitado, né? De repente eles podem aparecer por aqui, né? Se eles aparecerem, ótimo, a gente faz contato. Aí eu gosto de Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, ele diz assim, né? Se Deus quisesse que eu soubesse da existência dele, ele se apresentava para mim, mas ele não se apresentou, né? Então eu amo Deus, entre aspas, eu conheço a natureza, a flor, né, o pôr do sol, mas Deus eu não conheço, porque ele nunca se apresentou para mim. Se ele quiser que eu o conheça, ele se apresente, né? Porque senão eu vou continuar chamando de flor, de pôr de sol, de qualquer coisa. Mas quando você espera de você mesmo, né? Porque os scripts, esse treinamento é, antes de tudo, um modelo. Esse modelo para que pelo qual você vê o mundo, né? E é justamente isso também que o Pet fala, né? Assim, para você poder enxergar o mundo, você precisa retirar o modelo. E retirar o modelo você só faz com amorosidade. E quando você retira esse modelo, você entra em contato com esse amor incondicional.
né? Porque não interessa o modelo, ou o time, ou a tribo, ou a nação do indivíduo, o indivíduo, né? E nisso eu gosto do Dr. Seuss. O Dr. Seuss é um escritor americano para crianças, e ele foi o autor de Horton, no Mundo dos Ken. Quem não assistiu, vale a pena assistir, é um filme de criança, chamado Horton, no Mundo dos Ken. E lá no Mundo dos Ken é um elefante que fica carregando como é que chama aquela flor que a gente assopra e... Margarida. Não. Margarida é aquela branquinha, amarelinha. Sim, mas uma flor que a gente assopra e ela... eu sei. Sabe qual é? Aquela lá. Ele vive carregando aquilo lá com o maior cuidado, né? E por quê? Porque dentro daquilo existe um universo, né? Que é o mundo dos Ken, que são pequenininhos. E aí ele diz, uma pessoa é uma pessoa, não importa o tamanho, né? Ou a nação, ou a cor. Travou a rebimboca. Não, tô pensando, cara. Travou a rebimboca. A gente pode ser ou estar, e essa é a grande diferença, né? Se eu estou o pai, eu ajo de um jeito. Se eu sou o pai, eu ajo de outro, né? Isso depende do que você quer naquele momento. Você quer estar pai ou quer ser pai, né? São verbos diferentes e, portanto, com ações diferentes, né? E, na verdade, a gente não é nada, né? A gente é a gente mesmo.